Ó, o governo já está se tremendo com as últimas declarações do Alexandre de Moraes. Olha só, o Alexandre de Moraes ele participou de um evento promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TSE promoveu um evento com representantes de mais de 60 países para falar sobre a segurança das urnas e sobre como vão ser as eleições no Brasil. E o Alexandre de Moraes, ele discursou. E ele não discursou apenas na propriedade como um ministro do TSE, não. Ele discursou como presidente do TSE durante as eleições, ou seja, futuro presidente do TSE. Ele assume em agosto. Quando começa o período eleitoral, começa a presidência do Alexandre de Moraes. É ele quem vai comandar essas eleições de 2022. E aí, ele, nessa condição, ele fala o seguinte, ele fala que quem disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas terá sua candidatura cassada. Veja bem, ele não deixa espaço, já eu mostro a fala dele, ele não deixa espaço para um se, portanto, talvez, em tal condição, não. Ele não deixa nenhum condicional. Quem disseminar fake news contra a urna eletrônica vai ser cassado. E aí ele cita a jurisprudência do próprio TSE que cassou, no ano passado, um deputado bolsonarista, Francisquini, que foi o deputado mais votado da história dos deputados estaduais no Brasil, em proporcional. Ele foi deputado no Paraná. Quando ele foi cassado, 5 bolsonaristas perderam o mandato por causa dele, porque ele teve tanto voto que a eleição dele fez com que a coligação dele elegesse só com os votos dele mais 5 deputados. 5 perderam o cargo por causa dele, só para você ter ideia. Ele foi cassado por fake news. Isso acendeu um alerta enorme lá no Palácio do Planalto, que eles estão com medo, porque o Alexandre de Moraes, o que queria o Bolsonaro? Que o Alexandre de Moraes calasse a boca e ficasse quieto. Assim, não fale mais sobre a eleição. Só que ele não para, o Alexandre de Moraes continua indo para cima. Outra coisa, os advogados do Lula já se encontraram com o ministro Fachin, atual presidente do TSE, e se encontraram ontem com o Augusto Aras, eu ia falar Alexandre Aras, com Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Eles estão fechando o cerco ao Bolsonaro. Vou te explicar aqui tudo isso. Pânico no Planalto. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho de se inscrever aqui, é grátis, viu? Você não paga nada para se inscrever no Plantão Brasil. É só clicar aqui embaixo no botão inscrever. E olha, você colabora muito se inscrevendo com oposição ao desgoverno. Aqui somos um foco de oposição ao bolsonarismo, a essa desgraça que está aí corroendo o Brasil. Eles estão saqueando o Brasil, mas eles vão acabar presos, viu? Nós vamos juntos levá-los, eles vão à prisão. Nós vamos ganhar essa eleição e depois eles vão presos. Vão ou não vão? Comenta aí você. Agora, eu vou falar aqui do Alexandre de Moraes, que é um dos que vai colocar muita gente na cadeia, viu? Muita gente. Aliás, ó, essa semana já saiu a notícia de que alguns bolsominions, que eu lembro, nossa, como eu dei risada disso lá em 2020, um pouquinho no ano passado, em 2021. Alguns bolsominions foram na frente da casa do Alexandre de Moraes protestar. E aí eu falei, gente, eles vão ser presos. Eles foram presos depois de um tempo. Isso foi lá na época dos atos antidemocráticos, tinha ainda aquela Sara Giromini, tinha lá os bolsonaristas, os Aldestac e tudo mais, aquele acampamento do Gado 300, eu lembro que a esquerda estava com medo na época. Enfim, foram condenados já à prisão dois ou três que fizeram ali protesto na frente da casa do Alexandre de Moraes. E ficaram presos 4 ou 5 meses na época, foram soltos e agora condenados. Só para você ter ideia, as coisas estão andando. Esses bolsonaristas que estão cometendo crimes, esses crimes, eles vão responder por esses crimes no futuro. Eu sempre falo, calma, as coisas demoram. Ó, eu vou te falar uma coisa, lá atrás, em 2020, quando esses bolsonaristas foram na frente da casa do Alexandre de Moraes, eu falei, calma, vão acabar presos. Tá aí, condenação já em primeira instância e já vão presos. Tá, agora voltemos ao que vai acontecer nessas eleições. O Alexandre de Moraes, ele avisou, e eu vou mostrar aqui o vídeo, que quem disseminar fake news vai ser cassado. Antes, no julgamento da chapa do Bolsonaro e Mourão, o Alexandre de Moraes avisou ali categoricamente, ele falou, vão ser presos. Agora ele diz, também serão cassados, vão ter a candidatura cassada antes de prisão, porque preso é o seguinte, o cara tem que responder processo e tudo mais, é como eu falo, o cara comete um crime em 2020, a justiça sendo rápida, ele vai preso em 2022. Porém, cassado é na hora, e aí depois preso demora um tempinho, ó. Aqui a fala do Alexandre. As plataformas, todas elas, serão consideradas como meios de comunicação social para fins eleitorais. Isso no Brasil é muito importante, porque a partir dessa consideração, desse status como meios de comunicação social,
podem ser responsabilizadas por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, e aqueles que se utilizarem desses instrumentos podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato obtido através da utilização ilícita, da utilização irregular dessas plataformas. A segunda grande decisão é que notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou. As plataformas, todas elas, serão consideradas como meios de comunicação Tá aqui o trecho aí, começa o vídeo, quase que eu mostro o vídeo 2 vezes. Pois bem, diz aí que serão cassados ou perderão os mandatos. Por que ou perderão os mandatos? Porque às vezes o processo no tribunal, primeiro vai para o Tribunal Regional Eleitoral, e depois sobe para o TSE, a não ser que sejam deputados federais, aí vai direto para o TSE. E aí acontece o seguinte, às vezes o processo demora, e demora muito às vezes. O Francisquini, ele foi eleito em 2018, ele foi ser cassado no final de 2021, quer dizer, ele teve mandato em 2019, em 2020 e em metade de 2021, 2 anos e meio de mandato até ele ser cassado, mas foi cassado e está inelegível por 8 anos, aí 7 anos e meio a mais. Pois bem, mas foi cassado. Então diz o Alexandre, vão ser presos ou vão ser cassados ou vão perder o mandato depois, também cassados e inelegíveis. Enquanto isso, olha só, o desespero lá do Bolsonaro, porque o Bolsonaro achou que o Alexandre ia recuar, que o Fachin ia recuar, que os ministros da STF e TSE iam recuar, e ninguém recuou contra o Bolsonaro. Ele continua falando, fez um discurso duríssimo em Manaus, falando que o cidadão tem que pegar em armas, que o cidadão tem que pegar em armas não para proteger a sua família, mas para proteger a sua nação. O Bolsonaro falou isso. Ou seja, você tem que pegar em arma para proteger o governo Bolsonaro, é o que ele fala em outras palavras. Ele continua com um discurso golpista, e o TSE continua indo para cima. Aí, os advogados do Lula, o Cristiano Zanin Martins, parabéns, toda vez que eu falo dele, me dá um negócio que eu falo, que cara que foi, acreditou e foi até o fim contra o Sérgio Moro, contra toda a perseguição da grande mídia, do judiciário, incluindo segunda instância, STJ, parte do STF, e o Cristiano Zanin Martins foi com o Lula e ganhou. Ganhou em todas as instâncias, em todos os processos. Hoje o Lula não tem processo nenhum. E agora o Cristiano Zanin Martins, ele começou a falar com ministros do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Por quê? Porque o Bolsonaro começa a falar contra as urnas. E o que o pessoal do Lula tem medo, que boa parte do Brasil tem medo, é o seguinte, que o Bolsonaro tente dar um golpe. E não só ele tentar dar o golpe, ele tentar dar o golpe já seria uma coisa extremamente ruim para o Brasil e para o futuro do Brasil. Mas ele conseguir dar o golpe é pior do que ele apenas tentar. Então, o Cristiano Zanin Martins, advogado do Lula, começou a falar com o ministro do TSE e ele falou já com o Fachin. Ele falou com o presidente do TSE, que é o Fachin atualmente, durante a eleição vai ser o Alexandre de Moraes. Ele falou agora faz alguns dias, ele falou no dia 20 de maio. Teve uma conversa, não se sabe exatamente o que conversaram, mas o tema da conversa, foi pedido pelo advogado do Lula, era, olha, segurança nas eleições. Segurança de o resultado será respeitado, o resultado vai ser o correto e aí vai ser respeitado por todos. Como que o TSE vai garantir que o resultado seja respeitado? Que uma coisa é o Fachin chegar lá, dar uma entrevista e falar, vamos respeitar, todo mundo vai ter que respeitar o resultado da eleição. Outra coisa é chegar lá com o Bolsonaro, com aqueles CACs que são os caçadores, atiradores e colecionadores, que são mais de 500 mil bolsominions armados. E aí eu falo uma coisa, se é bolsominion, a chance de ser bandido é muito grande. Esse pessoal todo com arma, com fuzil de longo alcance, com arma que até então era restrita para o exército. Aí o pior é que a arma ainda tem, algumas dessas armas e munições ainda tem o selo de uso restrito, mas não é mais restrito porque qualquer um pode comprar. Aí esse pessoal aí, mais alguns policiais rodoviários federais, PRF, mais alguns policiais federais, alguns PMs, alguns militares do Exército, Marinha Aeronáutica, esse pessoal, se eles tentarem dar um golpe, forem com o Bolsonaro e tudo, qual é o plano aí do TSE? Então foi isso que os advogados do Lula querem falar com o TSE, assim, garantir que o resultado, seja ele qual for, que esse resultado seja respeitado e que tem uma garantia de que o resultado será respeitado. Ok. Aí, o advogado do Lula também pediu um encontro com o Augusto Aras. O Augusto Aras tem uma coisa que eu estou falando aqui há meses e meses e meses.
que é o seguinte, o Augusto Aras, ele sabe que a partir de janeiro o Bolsonaro não é mais presidente. O Augusto Aras, ele rasteja para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o atual presidente. Assim que o Bolsonaro não for mais presidente, vamos supor, assim, espero eu, viu? Não escondo de ninguém, espero eu. O Lula assume em 1º de janeiro do ano que vem. O Lula e o Augusto Aras estarão em conjunto, não em conjunto, mas Lula presidente e Augusto Aras procurador-geral da República, durante 9 meses, até setembro. Sabia disso? Em setembro, o Lula pode escolher um novo procurador-geral da República. E olha, eu rezo todos os dias, à noite, eu falo, por favor, Lula, deixa o Alckmin escolher para você. Deixa o Alckmin, que olha, de escolher um cara amigo, o Alckmin entende. O Alckmin, pensa num cara, quando tiver ministro do STF, deixa o Alckmin te ensinar, Lula, 1% do que ele sabe sobre colocar amigos nos cargos ideais, que o Lula não sabe. Nem o Lula, nem a Dilma, né? Eles colocavam inimigos. Eles colocavam gente que odiavam a eles. Eu lembro do Fachin, foi pro STF, 3 meses depois estava lá o Deltan Dallagnol no grupo da Lava Jato dizendo, o Fachin é nosso. Aí a Rosa Weber foi pro STF, 2 meses depois a Rosa Weber dá uma sentença sem provas contra o Zé Dirceu para condená-lo à prisão, dizendo, eu não tenho provas, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite, ou seja, vou condená-lo porque eu posso. Aí, é isso, eu colocava inimigos, aí tem outros aí, Luiz Fux, o próprio Fachin, que agora o Fachin só tá mais democrata porque é contra o Bolsonaro, mas até 2019, 2020, 2021, Fachin era um dos maiores rasgando a Constituição para ferrar o Lula e a Dilma e o PT. Pois bem, espero isso. Mas então, em setembro de 2023, o Lula vai indicar um procurador-geral da República, ele sendo presidente, que não será Augusto Aras. O Augusto Aras, ele vai tentar costurar para ser um aliado dele. Só que para isso ele vai ter que mostrar que ele está do lado de quem vai escolher, ou seja, do lado do governo. Para estar do lado do governo, o que o Augusto Aras vai ter que fazer? Vai ter que cumprir a lei. Simples. Cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Pegar os crimes do Bolsonaro, investigar e mandar prender. É isso. É simples. Então o Augusto Aras, a partir de janeiro, ele tem essa missão, ele sabe disso. O Augusto Aras sabe disso e aí eu não vou usar palavras minhas, Thiago, vou usar palavras do primo do Augusto Aras, que o conhece desde que ele é criancinha. Vladimir Aras. Vladimir Aras, numa conversa com o Deltan Dallagnol na Lava Jato, Vladimir Aras diz, ele se rasteja pelo cargo. E aí o Deltan Dallagnol falou, ele é um verme, sobre Augusto Aras. Pois bem, eu deixo essas palavras aí para você, o cara se rasteja, ou seja, ele vai mudar de lado, ele vai trair o Bolsonaro assim. Augusto Aras já se encontrou com o advogado do Lula, que a pauta não foi, você vai trair o Bolsonaro, você vai investigar o Bolsonaro quando o Lula assumir. Não, claro que não. Lula nem ganhou a eleição, falta ainda um tempo, tem muito trabalho pela frente, não pode ter clima de já ganhou. Só que o tema foi o seguinte, olha, o resultado da eleição tem que ser respeitado. E você, como Procurador-Geral da República, vai fazer o seu trabalho sim ou não? Porque o pessoal do PT, o Lula, todo mundo tem que saber, peraí. A gente está aqui fazendo campanha igual otário para o Bolsonaro tentar dar um golpe, e aí vem o Procurador-Geral da República e chancela o golpe e fala, pode ter golpe, eu não vi crime nenhum nesse golpe mesmo, não tem problema algum. E aí os ministros do TSE falam, não posso fazer nada sobre isso, fica o Bolsonaro mesmo? Ou vamos fazer alguma coisa e não vão deixar dar golpe e quem tentar dar golpe vai ser preso e quem disseminar fake news vai ser preso? Pois bem, é isso que agora estão costurando nos bastidores. Então o Bolsonaro está cada vez mais cercado por todos os lados, está um desespero danado do Bolsonaro. Sabe qual é o pior nessa parte? Tem uma coisa que eu não falo muito aqui nos vídeos, é que sempre que o Bolsonaro ele pede a ajuda do Centrão, porque o Bolsonaro, todo mundo sabe que ele quer dar um golpe, mas sempre que o Bolsonaro ele tenta a ajuda do Ciro Nogueira, Arthur Lira, desse pessoal aí no golpismo, eu digo no golpismo, não, nas coisas que ele faz sim, tá liberando dinheiro para todo mundo e tudo mais, mas na parte do golpismo, esse pessoal nega ajuda para ele, e o Bolsonaro se desespera mais, porque sobre isso, ele só pode falar com o Carlos, com o Flávio, com o Eduardo, com aquele núcleo dos militares mais loucos, bandidos e tal, só com eles. Com o pessoal do Centrão, os bandidos do Centrão falam, não, isso aí não, cara, isso aí não, isso aí você esquece, cara, esquece. Bolsonaro cada vez mais desesperado e agora, sabemos, muitos bolsonaristas terão a candidatura cassada nesse ano e os que não tiveram a candidatura cassada, porque eu já falei aqui qual vai ser
qual vai ser o que vai acontecer, eles não vão ter a candidatura cassada antes da eleição, vai ser depois. Vão ter o mandato cassado. Então eles vão ganhar a eleição, vão assumir, vão comemorar, e aí chega lá 2023, 2024, que o processo demora. Eu sempre falo, calma, demora, mas chega. 2023, 2024, sabe o que acontece? Vamos ter o mandato cassado, 8 anos de inelegibilidade. Aí você fala, mas por que só caça depois? Sabe por quê? Porque caçando depois, os candidatos que eles ajudaram a eleger também são caçados. Aí ferra todo mundo. E o pior, esses votos todos vão para a lata do lixo. Que uma coisa é você caçar, imagina se o Francisquini fosse caçado antes da eleição. Claro, ele cometeu o crime no dia da eleição, mas imagina se fosse caçado antes. Aqueles 600, 700 mil votos, não sei quantos votos ele teve, mas foi muita coisa. Aquela coisa toda de voto que ele teve, que no Paraná era muita coisa, a maior votação proporcional da história do Brasil, ia se dissipar para outros bolsonaristas. Mas, como ele assumiu, teve o mandato e tudo mais, quando ele é cassado, aí os votos vão para o lixo. Aí os deputados todos que ele ajudou a eleger vão caçados juntos. O que o TSE sabe é o seguinte, não dá para esperar 3 anos, quase, para caçar alguém. Vai ter que ser mais rápido daqui em diante. Então, é isso. Os bolsonaristas estão aí, ó, todos ferrados. Ó, agora nosso carro de som em Governador Valadares, Minas Gerais. Quem quiser apoiar, ó, embaixo do vídeo aqui, eu falo sempre, tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário do Pix, PicPay e agora que está no finalzinho do vídeo, também siga-me nas minhas outras redes sociais, está no primeiro comentário. Falou!